Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito delicado, que é o que pega na maioria das pessoas, que é sobre relacionamentos e sobre amor. Tenha um pouquinho de paciência, porque ele envolve tantas coisas que, de uma forma resumida, ele pode ficar até um pouco confuso. Mas tenta me seguir um pouquinho, tá bom? Olha só, o formato dos relacionamentos, eles estão mudando muito rapidamente, não é? Enquanto no passado a gente tinha aquela prima que nos apresentava alguém, sabe? Querendo criar lá, fazendo o papel de cupido, né? Ou então a gente ia em festinha, ou no barzinho, ou então a gente conhecia a gente na escola mesmo, na faculdade, no trabalho, ou mesmo os amigos de infância, né? Hoje as opções elas se ampliam de uma forma gigantesca por conta das redes sociais, não é assim? Isso significa que nós, com tantas opções, nós tivemos que estabelecer novos critérios para os relacionamentos. Isso de uma forma natural, praticamente. Obviamente que eu não vou arriscar dizer em que esses relacionamentos vão resultar, mas o prognóstico é talvez o mesmo do que qualquer outro formato anterior. E eu explico por quê. Ou seja, ninguém nunca sabe no que vai dar, como sempre. O fato é que hoje, mesmo sem interagir fisicamente, você pode viver algo às vezes até intenso sem sair da sua casa e sem estar com o seu parceiro fisicamente. É uma coisa incrível. Mas por que isso é possível, afinal de contas? Porque a convivência física é apenas um dos componentes envolvidos nos relacionamentos. Para você ter uma ideia desse novo formato, nos Estados Unidos já existem pesquisas que afirmam e registram que 3 em cada 10 relacionamentos românticos nasceram pela internet, pelas redes sociais. O que obviamente ninguém sabe ainda é o quanto eles vão durar. De qualquer forma, o importante são as opções, porque isso nos dá um horizonte muito maior do que no passado. Por outro lado, mesmo que os relacionamentos agora se estabeleçam a partir de novas origens, as fontes de atração e de continuidade desses relacionamentos são praticamente as mesmas de sempre. E isso é que eu pretendo mostrar, mesmo que resumidamente, nesse vídeo, tá? Muito do que eu vou dizer aqui eu já vi através de relatos dos meus alunos, dos meus cursos e dos meus processos de ENEA Coaching. Mas para não parecer só uma experiência pessoal, eu fui procurar uma base científica. Vejamos. Nos anos 80, pesquisadores estabeleceram uma chamada escala do amor. A ideia deles era comprovar os componentes que influenciam uma relação sem se preocupar muito se esses componentes são bons ou ruins. Como eu disse, eu vejo isso regularmente. E a tal escala do amor me parece uma boa referência para a gente citar ela aqui. O trabalho foi feito em 1986 por um cara chamado Hatfield e por uma colaboradora chamada Susan Sprecher. Embora nessa época a internet sequer existisse, a tal da escala do amor me parece bastante razoável. Vamos ver, vejamos, né? Segundo eles, o amor romântico obedece a 3 componentes: cognitivos, emocionais e comportamentais. Componentes cognitivos têm a ver com a mente, tem a ver com o conhecimento, com o aprendizado, com a informação. Tudo que é cognitivo é mental, ok? Então, o primeiro componente cognitivo da tal da escala do amor, eles dizem que é pensar ou estar preocupado com o seu parceiro. Lembrando que preocupação não é um sentimento, é ocupar a sua mente previamente com algo que não aconteceu ou algo que você sequer sabe. Isso é a pré-ocupação, é mental. O segundo componente cognitivo é idealizar o seu parceiro e o relacionamento. Por exemplo, eu vou exagerar aqui, óbvio, né? Você idealiza o seu parceiro como um deus grego, ou então você idealiza a sua parceira como uma princesa, né? Estou exagerando, gente, claro, mas é algo mental.
Idealizar o relacionamento é imaginar que você vai viver num castelo para o resto da sua vida, felizes para sempre. Tudo isso é mental, é uma idealização. Embora seja um exagero, a gente pode perfeitamente idealizar coisas assim. A ideia aqui é que você pegue o que eu estou tentando dizer, ok? O terceiro componente cognitivo é conhecer o seu parceiro. Ou seja, eu quero obter informação do meu parceiro. E você quer que o seu parceiro conheça você. É conhecimento, é informação, é algo mental, ok? Aí entram os componentes emocionais. O primeiro componente emocional que eles citam na tal da escala do amor é, obviamente, ser sexualmente atraído e excitado, estimulado pelo seu parceiro, claro. O segundo componente emocional é se sentir bem quando as coisas vão bem e se sentir mal quando as coisas vão mal. Ou seja, você percebe um estremecimento na relação e você se sente mal. Enquanto as coisas vão bem, você se sente bem, vai dormir sorrindo e acorda sorrindo. É sentimento puro, livre. O terceiro componente emocional que eles chamam é amar e querer ser amado. Amar é um sentimento, obviamente, e querer ser amado é um desejo. O desejo vem do coração. Eu quero que isso venha de você, é do meu coração vindo de você. É sentimento. O quarto componente emocional é desejar uma união completa e permanente. E aqui cabe uma ressalva, porque hoje em dia essas ideias mudaram um pouquinho, né? Porque a maioria das pessoas não acredita mais em amores eternos, coisas para a vida toda, embora a gente deseje, né? Coisas para a vida toda, o que a gente está sentindo no presente quer perpetuar para o resto da vida. Então, como as coisas mudaram um pouquinho, a gente pode traduzir a tal da união completa como um desejo de estar junto de uma forma ampla. Aí vem os componentes comportamentais. O primeiro componente comportamental é tentando descobrir como é que o seu parceiro se sente. É comportamental. Você fica o tempo todo perguntando: você me ama? Você gosta de mim? Às vezes, tem gente até que faz uns testes, umas pegadinhas para ver se cai em alguma contradição, alguma coisa assim, né? Enfim, é uma ação, é comportamental. O segundo componente comportamental é o que eles chamam de prestar o serviço ao seu parceiro. O que é? Ficar presenteando, fazendo as vontades deles, tentando fazer com que ele se sinta um príncipe ou uma princesa. Isso é ação, é comportamento. O terceiro fator ou componente comportamental é você estar fisicamente perto, óbvio. Isso é ação, é comportamento. Se você observar bem o que eu acabei de falar, esses três componentes, ou seja, um está ligado na mente, o outro está ligado no sentimento e o outro está ligado no comportamento. São coisas muito diferentes. Cognitivo na mente, sentimento na emoção e comportamento na ação. E sabe qual é o motivo que esses três estão envolvidos? Porque nós somos assim. Ninguém é só informação e conhecimento, ninguém é só sentimento e ninguém é só comportamento. O problema maior reside quando a gente reprime algum desses componentes nos relacionamentos, sejam eles cognitivos, emocionais ou comportamentais. Bom, mas vamos em frente. E o tal do amor? E o amor, como é que a gente faz? Segundo esses pesquisadores, a paixão é 1/3 da equação. E eu concordo plenamente. Em 1997, um pesquisador chamado Robert Sternberg, e ele desenvolveu uma teoria chamada teoria triangular do amor, que, como o termo diz, envolve três componentes básicos. A paixão é um deles, e os outros dois são a intimidade e o compromisso. Presta bem atenção nesses três componentes, ok? Segundo essa pesquisa, a teoria nos dá uma espécie de régua para você ficar avaliando, medindo o status de qualquer relacionamento em qualquer momento da sua vida. E eu julgo, particularmente, que ela espelha o que eu consigo comprovar no meu dia a dia com as pessoas. Dá uma olhada no triângulo.
Claro, os vértices são a paixão, a intimidade e o compromisso. Se você imaginar como se sustenta uma relação, a gente vê nesse triângulo tudo o que acontece na prática, começando pela paixão. A paixão, é claro, é um forte sentimento de entusiasmo ou de empolgação por algo ou por fazer algo. É uma forte necessidade de contato físico, sexual, romântico com alguém. Isso produz dentro da gente, no cérebro, em larga escala, uns neurotransmissores chamados feniletilamina. Feniletilamina. E justamente por isso é que esse processo tende a diminuir muito, normalmente, dependendo da intensidade, do tesão e da empolgação, eles diminuem em 1 ano ou no máximo em 2 anos, embora 2 anos seja muito raro. E claro, esses sentimentos eles são comumente encontrados nos estágios iniciais do amor, que começa geralmente pela paixão, vamos dizer assim, ou remotamente pela atração. Já a intimidade, que é o segundo vértice do triângulo, tem um grande erro de conceito entre as pessoas. Elas acham que só porque você está entre 4 paredes e tem relações sexuais, isso é intimidade. Mas não é. Está longe disso. A intimidade, de fato, ela é descrita como os sentimentos de proximidade, não necessariamente física, um do outro. Claro, ter uma sensação de intimidade ajuda a criar o sentimento de estar à vontade com o outro, sem julgamentos, no sentido de que as duas partes são mútuas, recíprocas em seus sentimentos. Então, a intimidade nos dá uma sensação de familiaridade, de conexão. É uma coisa que é muito difícil de explicar. Por fim, o terceiro vértice do triângulo é o tal do compromisso, que também é algo que as pessoas confundem um pouco. Elas dizem, por exemplo, que elas estão num relacionamento sério, não é assim? Você já viu isso, né? Tudo porque ela está, eventualmente, se comprometendo a tornar esse relacionamento promissor. Por isso ela diz que o relacionamento é sério. Por exemplo, uma promessa de fazer alguma coisa no futuro, tipo casar, morar junto, ter filhos, né? Eu tenho esse compromisso. Ou uma promessa de lealdade, exclusividade, né? Ou de ser algo especial na minha vida. Enfim, o compromisso na cabeça das pessoas sugere sempre algo no futuro. Só que hoje a gente comprova, não só observa, mas a gente comprova, e eu constato isso regularmente, que o compromisso ele está mais naquilo que eu faço no meu dia a dia para manter esse relacionamento do que na promessa futura dele se manter. Na prática, o compromisso não é marcar o casamento, mas a atitude de alguém que trabalha muito para fazer e para apoiar esse relacionamento. E isso a gente faz no presente, no dia a dia. Em outras palavras, o fazer algo no futuro, neste relacionamento sério, vai depender exclusivamente da satisfação que a gente obtém no presente, que é, em última análise, aquilo que a gente faz no dia a dia. Vamos esmiuçar um pouquinho o triângulo para a gente entender melhor. O amor, claramente, envolve muito mais do que a atração sexual, que a gente chama aqui de paixão, e a gente sabe. Mas não é só isso. Entram alguns componentes cognitivos também, emocionais e comportamentais. Tudo isso equilibra o vértice lá de cima, que é o desejo físico da paixão com a pessoa amada. E aí você imagina, olhando para o triângulo, paixão sem intimidade, que significa sem o conhecimento do outro, sem aquela sensação de conexão, sem aquele cuidado com o seu parceiro e sem o compromisso, que é o cuidado no dia a dia para futuramente incorrer em algo, eventualmente, eles chamam de amor vazio. Então, paixão sem sustentação da intimidade e do compromisso é o amor vazio. Esse amor vazio ele tem prazo para terminar e geralmente ele se encerra com dor de um dos lados.
porque eles surgem do nada, rapidamente, e desaparecem rapidamente do nada. Não há sustentação. Já um amor baseado em intimidade, sem paixão e sem compromisso, é o chamado gostar. Sabe? Ele não tem tesão e não tem uma visão longínqua do futuro, prolongamento, coisas assim. Basicamente, ele é gostar porque eu gosto de conversar, saber como você está, trocar ideias, saber o máximo de você e me abrir para você. Eu gosto de você, nada mais do que isso. É bom a gente lembrar que o conceito de intimidade não é só cognitiva, pensamentos. Ela tem sentimentos e tem comportamentos também. Por exemplo, de se comunicar com o parceiro. Mas isso não está longe da amizade por alguém. Se não há paixão e não há compromisso, é como dizer para o seu amigo, eu te amo. Gostar pode ser uma amizade. Já o outro vértice do triângulo, que é o compromisso, sem paixão e sem intimidade, é como você estabelecer um projeto de vida numa planilha, na qual você se compromete a ter contato permanente com seu parceiro, porém não há tesão ou pouco tesão, e às vezes nem é recíproco, e muito pouco conhecimento, conexão com o parceiro, que é a intimidade. Tudo se resume num projeto futuro, e com tal compromisso, não leva em conta o dia a dia. Nem sabe ao certo os sentimentos do parceiro. E sem sentir aquelas coisas de conexão, familiaridade, é o famoso vamos casar na escuridão. Claro que olhando para o triângulo, existem aqui várias combinações as quais você pode exercitar. Porém, é fundamental que a gente saiba que a paixão é o start de tudo, seja ela física ou não física, e sendo não física, eu chamo de atração. Porém, a partir daí, as coisas vão andar bem ou mal, segundo os sentimentos que a gente vê na escala do amor. Lembra? Sobretudo aqueles que nos fazem nos sentir conectados e que fazem parte da intimidade. E também dos sentimentos e comportamentos fundamentais que nos fazem regar a plantinha todos os dias. Aquela que pode nos levar a uma ação futura por tê-la regado. Só que essa ação, quando ela é prematuramente projetada, ou seja, projetar logo no início, vai incorrer em cobranças, estabelecer prazos, e isso pode romper com a intimidade. E talvez até com o tesão, porque se torna algo pesado, envolvido com um monte de coisas externas que nada tem a ver com o relacionamento em si. Bom, a ideia aqui é deixar uma semente para você ficar avaliando, olhando para esse triângulo. Às vezes, você olhando para esse modelo, a gente consegue concluir em que pé que está a nossa relação hoje, ao invés de ficar só alardeando que você está num compromisso sério, às vezes sem saber até onde você se meteu. E eu te asseguro, pouca gente sabe o que isso significa. Assim como raramente as pessoas entendem o que significa o eu não te amo. E por conta disso, elas partem para tentar salvar um relacionamento, ou como alguns dizem, lutar para manter o relacionamento, sem levar em conta o eu não te amo e apenas levando em conta o eu te amo que eu digo. O formato dos relacionamentos claramente mudaram, mas seguramente também estão mais precipitados e geram muita ansiedade, gente. E não é raro, às vezes, as pessoas, para se livrarem dessa ansiedade, acabam embarcando em situações idealizadas, compromissadas, mas para aliviarem as pressões dessa ansiedade. É um verdadeiro bate-cabeça. Porque a gente não está ligado na realidade daquilo que a gente sente e daquilo que a gente vê no outro.
Por isso, para mim, o tal triângulo é uma boa referência. E, sobretudo, entender cada componente que está envolvido nele. Espero que ele te ajude. Tchau!